Padre, aproveitando essas tantas colocações aí, não é? Nós falamos desse mundo tecnológico que a gente vive, que é muito bom, é claro, evidentemente, né? A tecnologia sempre é bom e ajuda, mas a tecnologia também, os nossos irmãos e irmãs falaram ali, né? Muitas coisas ocupando o lugar de Deus. Se a gente toma cuidado, nós tiramos a família, o lugar da família, o lugar do encontro que o senhor falava aí, de tomar um cafezinho, de conversar. Ocupa-se com essas coisas, né? Exato. Olha, Padre Alessandro, quando eu venho aqui no século XXI, demoro 4 horas de ônibus. Não tem mais nem um bom dia, nem boa tarde, nem boa noite com quem está sentado ao teu lado. Cada um parte para o seu mundo pessoal, uma coisinha no ouvido, né? E aí pronto. E dá até medo, porque uma pessoa cria um mundo pessoal esquecendo que vive numa sociedade. E nós notamos que as crianças de hoje, sobretudo, são as maiores vítimas, né, deste recurso que, sim, usado com de sobriedade e também na medida certa, é um grande passo da ciência, certo? Mas, ao mesmo tempo, pode tornar-se um grave perigo, porque exatamente pode transformar-se num verdadeiro Deus, com letra minúscula, para o qual se encontra sempre o tempo. Até na hora de uma refeição, hoje é de modo a falar de refeição, né? Se come tendo ao lado o celular. E o diálogo com o celular continua. Quindi não existe mais um tempo hábil também no diálogo com os pais, com os irmãos, aquela família que encontra na hora da mesa, através da alegria, do sorriso, digamos assim, a vida, a expressão mais básica, digamos assim, do seu modo de ser e de agir. Cuidado. É aí que nós devemos intervir sempre com a nossa vontade e, se nós somos pais, intervir também com a nossa autoridade. Nunca proibindo, mas educando a ter um equilíbrio, não é a mesma coisa. Educando a ter um equilíbrio no uso correto desses instrumentos que acabam praticamente tornando-se muito comuns e, inclusive, não compartilhando até os ideais que nós gostaríamos que uma criança tivesse. Um exemplo muito prático, a escola, os colégios. Eu trabalho de manhã, no sentido que celebro uma missa num colégio mantido por religiosas. Na hora que eu saio, bem cedo de manhã, bate com o horário da chegada dos meninos. As irmãs prepararam inúmeras brincadeiras para os meninos passar aqueles 10, 15 minutos antes de começar as aulas. Não tem ninguém. Logo se formam os grupinhos, um colando os deveres do outro, através do celular, mostrando tantas coisas, novidades, para quê? Então, um dia eu chamei a coordenadora, a diretora do colégio, e falei, irmã, nós também temos um colégio e colocamos no contrato, certo, da matrícula com os pais, esta cláusula que na hora do expediente do colégio nós não permitimos o uso. Qualquer coisa, na secretaria tem o telefone do papai e da mamãe, se acontecer alguma coisa, entramos logo em contato. E estamos sendo respeitados. Sabe que me respondeu a diretora daquele colégio? Padre, nós fizemos a mesma coisa. Na nossa frente os pais assinaram, mas logo em seguida a comissão dos pais entrou na justiça e mandou tirar. Então estamos fazendo um furo na água. Sim, sim. Entendeu? De um lado, sentimos a necessidade de crescer e de melhorar. Pelo outro, não estamos oferecendo os meios. Portanto, é a responsabilidade nossa, de pessoas adultas, saber educar. Às vezes eu chego a perguntar até na igreja, alguém aqui presente que usa o celular, seria capaz de ficar um dia inteiro sem usá-lo?
São pouquíssimas as pessoas que levantam a mão. Aliás, tem um programa, padre, eu vi esses dias um programa numa TV fechada, na TV paga, que a família se propôs a ficar um final de semana sem celular. E aí como é que depois eles fazem como é que faz ou seja, o resultado, né? Como é que foi esses dias sem celular? E aí é interessante que a mãe dizia o seguinte: nos primeiros dias foi como se eles tivessem aquela abstinência, como um vício do álcool, aquelas coisas. Eles ficaram meio atordoados, sabe, assim, a mãe dizia que o marido ficou meio irritado porque é como um vício, padre. Nós temos hoje grupos especializados em tratamento de pessoas viciadas em celular, nessas coisas, né? Já existe como para vício de álcool, essas coisas, também existe pessoas especializadas. E é engraçado isso, que depois a mãe dizia que a família, quando eles começaram a perceber que o outro também estava ali, então eles começaram a conversar, eles viram que o relacionamento entre a família começou a melhorar até, porque eles não tinham que se ocupar, então eles sentavam na mesa para tomar refeição. Conclusão, não é, deles, que sem aqueles dias sem celular, eles perceberam que o celular foi como que uma barreira para o relacionamento dentro da própria casa. Não era um relacionamento fora, não é, mas um relacionamento dentro da própria família. Então aquilo ocupou um lugar que não é lugar dele, não é? É importante a tecnologia, a gente ligar, usar, responder, as pessoas falam, mas se perde um pouco. Por exemplo, a minha secretária já mandou mensagem ali para mim, e ela sabe que segunda-feira é a minha folga, mesmo que eu estou trabalhando aqui, mas é a folga do padre. Então não tem que resolver nada segunda, não é? Mas as pessoas, porque com o WhatsApp você perde um pouco a noção do tempo. Exato. E o senhor sabe que eu já ouvi uma história o seguinte, que advogados orientaram que você não pode pedir nada para a sua funcionária, mesmo que for por telefone, fora do horário do trabalho dela. Enquanto ela está trabalhando, eu posso mandar mensagem para ela pedindo que ela faça. Fora disso, você não pode mandar, porque ela não pode trabalhar mesmo que... É verdade esses negócios. Eu fiquei até com medo desse negócio, né? Porque hoje em dia... Então, o celular ocupa um lugar que muitas vezes é centro de vida, de relação. Não é? Só que este lugar, que é centro de vida, de relação, corre o risco de sufocar até a nossa necessidade espiritual. Sim. Isto é, a presença de um Deus que acompanha a minha vida, acabo colocando Deus, talvez, lá no final do dia. Antes de fechar os olhos, vou fazer uma oração. Isto é, se coloca Deus no escanteio, digamos assim. Não se sente a necessidade, neste instante, de dialogar com Ele. Mas se coloca porque a minha família é católica e fui formado assim. Não, meus amigos. Todos nós, mesmo não tendo o obstáculo de 4 paredes, como Santa Teresinha e o Menino Jesus, mas vivendo na sociedade, nós todos devemos sempre dar a prioridade ao nosso diálogo com Deus. Porque a pessoa se sustenta somente quando Deus está no primeiro lugar da sua vida. É muito fundamental uma coisa desta. Portanto, vamos dar a Deus o que é de Deus. Deus não quer absolutamente que haja um exagero até dos nossos desejos, que inclusive não poderá nunca ser realizados. É porque até o celular... todos têm, também eu, aqui está no meu bolso, todos têm. Mas o celular pode ser um instrumento não de formação, mas de negação dos valores professados. Certo? É aí que acontece. Se dá mais valor, digamos assim, às coisas fáceis a ser alcançadas, e no final do dia nos encontramos de mãos vazias. Isso é uma coisa muito negativa e que não ajuda na formação cristã. Agora, entrando mais uma vez na parte central do nosso do tema de hoje, né? Como é importante colocar Deus em primeiro lugar. Aí sim que podemos todos, diante de um sistema de rotina de tantas ações que nós repetimos durante o dia, valorizar estas ações. É aí que nós notaremos que precisamos dar a Deus a prioridade.
precisamos louvar a Deus por tudo que acontece. E por isso, quando nós abrimos os olhos para mais um dia de vida, o primeiro pensamento é que seja de ação de graças pela noite que passou, e desde já vamos consagrar o que nós realizaremos no decorrer do dia. Padre Alexandre, na minha juventude, no ano 1966, portanto 54 anos atrás, tivemos a possibilidade, sou italiano, de assistir lá na Itália a um filme, O Diário de Anna Frank, que é uma menina judia, né, que foi perseguida pelo nazista e que terminou a sua vida no campo de extermínio e que, escondendo-se, ela com toda a família de hebreus, dentro de uma casa, escrevia o diário sem nunca sair de lá. Mas quando foi presa, o diário ela deixou cair no chão, foi encontrado e através desse diário foi feito também até o filme. Não sei como foi, Padre Alexandre, me veio a inspiração de começar a escrever o diário. Hoje eu estou com 54 agendas, não deito à noite se não escrevo uma página do diário. E por incrível que pareça, não há uma página igual a outra. Olha como Deus é grande. Às vezes quero ver o que 35 anos atrás, no dia de 10 de fevereiro, o que é que eu fiz? Mas pronto, pego o diário. Me faz até lembrar. Isto é, todas as oportunidades que Deus nos oferece, de tantas coisas diferentes, nos momentos alegres, também quando choramos porque estão soprando os ventos contrários da nossa vida, quando Deus ocupa o primeiro lugar, não nasce dentro de nós a revolta. Por isso as pessoas que dizem, estou numa crise depressiva porque parece que Deus está surdo diante dos meus pedidos, ou porque me aconteceu esta desgraça. Deus não quer o mal de ninguém. Digamos a verdade sem ofender quem trabalha na medicina, mas se dependesse de nós, não deveria existir nem uma farmácia na esquina. Menos ainda os hospitais, e nem se fala da morte. Mas a nossa vida não foi criada para ser eterna aqui na Terra, onde podemos passar por tantas belas experiências e realizações, como também por tanto sofrimento. E não esqueçamos que o caminho que Jesus escolheu para a santificação não foi aquele da salva de palmas, dos elogios, uma bela coroa de ouro na cabeça, nada disso. Pegou o caminho, escolheu o caminho da mortificação, da rejeição, da pobreza e, digamos, das perseguições. E olha, até hoje, o verdadeiro cristão consagra a Deus o seu momento presente, aceitando tudo como manifestação da divina vontade. Aí sim, uma crise poderá também entrar na vida, mas quando tem o princípio fundamental, que é exatamente o meu diálogo com Deus, saberei aceitar também tudo que Deus me manda, porque Ele tem um projeto de sempre conseguir o bem, mesmo quando as coisas não vão de acordo com o meu projeto. Padre, o amor de Deus é experimentado na graça e também nos momentos difíceis, não é? Sim. Porque às vezes tem gente que fala isso, né? Eu estou vivendo um momento difícil, Deus não está presente. E às vezes a gente tem essa convicção, a gente abraça isso, de que nos momentos ruins, nos problemas, nas enfermidades, Deus se esqueceu da gente. Não, minha gente, a gente experimenta sempre o amor de Deus. Como eu sempre digo, é a gente que às vezes deixa Deus de lado e ocupa-se com outras coisas, não é? Sim, é bastante comum também para nós padres, por exemplo, na hora até de encomendar um morto, ouvir pessoas que dizem por que Deus fez isso conosco. Que mal fez esta pessoa que só fez tantas coisas boas, por que mereceu morrer? Não cabe a nós dar uma resposta e, sobretudo, acusar a Deus como se fosse o autor do mal. Deus não quer o mal de ninguém, certo? Deus sabe que o caminho para a santidade enfrenta esse tipo de situações, sabe? Mas, repito, estará sempre presente, sobretudo quando as coisas não vão bem.
Ed é aí que nós entendemos uma coisa muito fundamental. Por que se colocam crucifixos até nos lugares onde as pessoas sofrem, nos hospitais, por exemplo? Por que é costume até na hora da morte colocar um terço nas mãos da pessoa falecida? Por que esta nossa manifestação de fé bem naquela hora tão difícil? Para dizer que estamos devolvendo nas mãos de Deus aquela pessoa que por tantos anos compartilhou da nossa vida, dos nossos projetos de vida, da nossa família, etc. Nunca ficar revoltados diante de Deus, meus amigos, nunca. E, sobretudo, também para evitar este pensamento muito negativo, sempre ter dentro de nós a presença dele, que nos ajuda a evitar as ocasiões do pecado, a manter sempre a nossa cabeça bem ocupada, a saber confortar também as pessoas que vivem e que passam por momentos difíceis. E se notamos o nosso irmão que erra, nos ajuda também a corrigir os erros. São aquelas obras chamadas de misericórdia espiritual, que acompanham as 7 obras de misericórdia corporal. E vale a pena lembrá-las, né? As obras de misericórdia corporal, já assinamos no outro bloco, dar de comer que tem fome, dar de beber que tem sede, vestir os nus, hospedar os romeiros, corrigir dos vícios as pessoas, né? Visitar os doentes e os presos e sepultar os mortos. Estas 7 obras de misericórdia corporal, pode conferir o Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 34 a 36, batem com as 7 obras de misericórdia espiritual que o Catecismo nos apresenta e que nos ajuda a pôr em prática. Dar bons conselhos, instruir os menos esclarecidos, corrigir os que erram, confortar os aflitos, perdoar as ofensas, suportar a fraqueza do próximo e rezar pelos vivos e pelos mortos. Tá aí, padre, o caminho para você viver esse amor de Deus. Né? Gente, nós precisamos fazer um intervalo, porque no próximo bloco a gente reza com você, entrega a sua vida nas mãos de Nossa Senhora. A gente quer agradecer, padre, obrigado, viu? Uma alegria tê-lo sempre aqui, né? Alegria partilhar da sua sabedoria, né? Do seu ensinamento e nos ajudar também a abrir caminhos para a graça de Deus na nossa vida. Obrigado, estamos aqui à disposição, né? É o nosso sacerdócio, a nossa opção de vida para o bem de tantas pessoas que Deus se entrega diariamente aos nossos cuidados pastorais. Com certeza. Gente, intervalo rapidinho, já já a gente está de volta para rezar com você, não sai daí.